Se você não despertar agora, vai passar a vida assistindo os fortes vencerem. Não porque eles são melhores do que você, não porque nasceram escolhidos, mas porque acordaram enquanto você continuou dormindo. E não é um sono comum. É um sono confortável, silencioso, perigoso. Um estado em que você funciona, trabalha, conversa, sorri, mas não vive. Um estado em que os dias passam e você sente que algo está errado, mas não muda nada. Um estado em que você observa os outros avançarem, enquanto diz para si mesmo que um dia vai chegar a sua vez. Só que esse dia não chega para quem não desperta. Existe um momento na vida em que a diferença entre quem vence e quem assiste deixa de ser talento e passa a ser consciência. Os fortes não são os mais barulhentos, nem os mais confiantes no começo. São os que perceberam antes. Perceberam que o tempo não pede permissão. Perceberam que ninguém vai bater a porta dizendo, agora é a sua hora. Perceberam que ou você assume o controle da própria mente, ou alguém, ou algo, assume por você. E quando isso acontece, sua vida vira reação, não direção. Talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação incômoda de estar atrasado, de estar ficando para trás, de ver pessoas que começaram depois de você indo mais longe, de assistir alguém vencer e sentir uma mistura estranha de admiração com raiva. Raiva não deles, mas de você. Porque no fundo você sabe, você poderia estar ali, poderia estar fazendo mais, poderia estar vivendo outra realidade, mas algo te mantém parado, algo te mantém anestesiado. E esse algo é o maior inimigo dos que nunca despertam, o conforto mental. O conforto não grita, ele sussurra. Ele diz que amanhã você começa, que hoje você merece descansar, que não é o momento certo, que ainda falta algo. Ele te embala numa rotina morna, segura, previsível. E enquanto você se acomoda, os fortes estão em movimento. Não porque não sentem medo, mas porque decidiram não obedecer a ele. Eles entenderam que o desconforto é o preço da evolução. E quem se recusa a pagar esse preço, paga outro muito mais caro, o arrependimento. Assistir os fortes vencerem dói. Dói porque você vê o resultado, mas não vê o processo. Não vê as noites em claro. Não vê as dúvidas, não vê os dias em que eles também quiseram desistir. A diferença é que, quando o medo apareceu, eles não recuaram. Quando o cansaço veio, eles não pararam. Quando ninguém acreditou, eles continuaram. E cada passo dado, enquanto você hesitava, aumentou ainda mais a distância entre vocês. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. A maioria das pessoas não falha porque tenta e perde. Falha porque nunca tenta de verdade. Vive num estado eterno de preparação. Sempre estudando mais um pouco, pensando mais um pouco, esperando se sentir mais confiante. Mas confiança não vem antes da ação, vem depois. Clareza não vem antes do movimento, vem depois. Força não aparece antes da luta, aparece durante. Enquanto você espera estar pronto, os fortes constroem mesmo inseguros. Enquanto você espera se sentir capaz, eles agem mesmo com medo. Enquanto você espera o cenário ideal, eles criam o próprio cenário. E quando você finalmente decide se mexer, descobre que o jogo já avançou várias fases. Não porque você é incapaz, mas porque ficou tempo demais adormecido. Despertar dói, porque despertar exige abrir os olhos para a própria responsabilidade. Exige parar de culpar o passado. Exige parar de apontar o dedo para o sistema, para as pessoas, para as circunstâncias. Exige admitir que, em muitos momentos, você se acomodou, que escolheu o caminho mais fácil, que preferiu a segurança à evolução. E essa admissão machuca o ego, mas também liberta. Os fortes despertaram quando perceberam que ninguém viria buscá-los, que ninguém se importaria se eles falhassem, que o mundo não estava nem aí para o potencial deles. Só respeita resultado. E resultado não nasce de intenção. Nasce de ação repetida, silenciosa, cansativa. Nasce de escolhas difíceis feitas quando ninguém está olhando. Nasce da disciplina que você pratica quando poderia desistir. E talvez você pense que ainda tem tempo. E talvez tenha. Mas o tempo não é infinito. Cada dia vivido no piloto automático é um dia entregue. Cada decisão adiada é um pedaço de futuro que você sacrifica. Cada vez que você escolhe não despertar,
Você fortalece a versão de si mesmo que apenas assiste. E quanto mais você assiste, mais normal isso se torna. Até o ponto em que você começa a se convencer de que aquela vida mediana é o máximo que poderia alcançar. E essa é a derrota mais silenciosa de todas. Porque os fortes não são especiais. Eles apenas se recusaram a continuar dormindo. Eles olharam para a própria vida e disseram, não é isso. E esse momento, esse exato instante de ruptura, muda tudo. É quando você para de pedir permissão, para de esperar aprovação, para de negociar com a própria consciência. É quando você decide que não vai mais assistir, vai participar. Despertar significa aceitar o desconforto. Aceitar que você vai errar, que vai falhar, que vai se sentir perdido em alguns momentos. Mas também significa aceitar que do outro lado desse caos inicial, existe uma versão sua que você ainda não conhece. Mais firme, mais focada, mais perigosa. Uma versão que não pede, não implora, não espera. Uma versão que age. Se você não despertar agora, o ciclo se repete. Mais um ano passa. Mais uma oportunidade escapa. Mais uma pessoa avança. E você continua observando, tentando se convencer de que está tudo bem. Mas não está. E você sabe disso. Seu incômodo é a prova. Sua inquietação é o sinal. Sua insatisfação não é fraqueza, é o chamado. O despertar não acontece quando tudo melhora. Acontece quando você decide parar de aceitar menos do que sabe que pode ser. Acontece quando você para de fugir do silêncio e começa a ouvir o que ele está tentando te dizer. Acontece quando você entende que continuar dormindo é mais doloroso do que enfrentar o medo de acordar. E aqui está o ponto de virada. Ninguém vai te avisar que esse é o momento. Não vai ter música épica, não vai ter aplauso. Só vai ter você, sua consciência e uma escolha. Continuar assistindo, ou se levantar, continuar justificando, ou agir, continuar dormindo, ou despertar. Porque no fim, a vida sempre separa os que assistem dos que constroem. E os que constroem não pedem desculpas por vencer. Eles apenas despertaram antes. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui, eu despertei. Deixa o like, se inscreve no canal e fica por perto. Porque depois do despertar, não tem volta. E essa é a melhor parte, não tem volta.